Lucas, capítulo de número 22, vamos ler o versículo de número 14. A mensagem de hoje é em memória dele. Em memória dele. Capítulo de número 22, o versículo de número 14. Vamos ler o que diz a Bíblia, o que diz a palavra de Deus. Está escrito assim: chegada a hora, Jesus se pôs à mesa e os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhe disse: tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes do meu sofrimento, pois eu lhe digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E pegando um cálice, depois de ter dado graças, disse: peguem e repartam entre vocês, pois eu digo a vocês que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhe deu, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado por vocês. Mas eis que a mão do traidor está comigo à mesa. Pois o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por quem ele está sendo traído. Então começaram a perguntar entre si qual deles seria o que estava para fazer isso. Amém e amém. E vamos utilizar esta passagem para nos lembrar da essência do Evangelho. Eu gostaria de convidar aos irmãos para nos lembrar da essência do Evangelho. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas gostam mais dos efeitos do Evangelho, das consequências do Evangelho, do que da essência do Evangelho. Falar que Jesus cura é uma consequência do Evangelho. Falar da prosperidade é uma consequência do Evangelho. Falar da libertação é uma consequência do Evangelho. É por isso que muitas pessoas gostam de ouvir de prosperidade, de cura, de libertação e por aí vai. Mas pouquíssimas pessoas gostam da mensagem da essência do Evangelho. Porém, que seria de nós se na essência do Evangelho? Que seria da sua vida, da sua família? Que seria do nosso futuro se na essência do Evangelho? Hoje vamos utilizar a essência do Evangelho para nos lembrar que a base principal da nossa fé é a morte, a sepultura e a ressurreição de Jesus Cristo. Não faria sentido nenhum se a nossa base fosse um ditado popular, ou se a nossa base fosse a expressão de uma pessoa muito famosa, ou se a base da nossa crença fosse a liturgia de uma pessoa muito procurada na internet. É bom nos lembrar que a base fundamental do Evangelho ainda consiste em aquilo que Ele fez por nós: morte, sepultura e ressurreição. A essência do Evangelho é a cruz de Cristo. A essência do Evangelho é aquilo que Ele fez. A essência do Evangelho é a sua obra poderosa feita por nós lá na cruz do Calvário. Eu de você já estava batendo palmas e louvando o Senhor, porque se não fosse por Ele, eu não estaria aqui. Se não fosse por Ele, eu não teria perdão de pecados. Se não fosse por Ele, não haveria libertação, salvação, não haveria uma esperança. Mas graças a Deus que Ele deu a sua vida por nós, para hoje ter uma esperança maravilhosa. A essência do Evangelho é esquecida por muitos, mas é a base principal que vai nos levar à salvação eterna. Esta passagem é uma passagem interessante porque ela faz questão de nos lembrar a nossa essência.
Às vezes você acaba escutando tanto que Ele morreu, tanto que Ele ressuscitou, tanto que Ele voltará por nós, que acaba praticamente não prestando muita atenção a que, graças a isso que aconteceu lá faz muito tempo atrás, é que nós todos temos esperança. Então a Bíblia vai nos dizer que chegando a hora, porque Jesus tudo faz no tempo perfeito, no momento certo. Tem gente esperando cura, esperando prosperidade, mas não querem abraçar o Evangelho, não querem conhecer a Jesus. Mas se uma pessoa hoje é curada de qualquer doença, amanhã vai morrer. Não porque nós desejemos que essa pessoa morra, porque uma lei natural está estabelecida para o homem que morra uma vez. Quer dizer, se não morrer hoje, vai morrer amanhã. Mas de qualquer forma vai morrer algum dia. É por isso que o Evangelho não é qualquer mensagem. O Evangelho não é uma história só. O Evangelho é a saída para o homem. O Evangelho é a solução. O Evangelho é poder de Deus para sermos salvos. O Evangelho é todo o que uma pessoa precisa para ter um futuro melhor. Aliás, o presente pode ser mudado quando uma pessoa abraça o Evangelho. Então, na hora certa, Jesus se pôs à mesa e os apóstolos estavam com ele. Então Jesus disse assim: aproveitem agora, vamos participar da ceia agora, porque tinha muita vontade de compartilhar com vocês. Porque às vezes nós acabamos esquecendo que isto daqui não é simplesmente uma cerimônia. Isso aqui é um memorial do que Ele fez, um memorial que é real. As pessoas às vezes ficam na frente de um problema e acabam se preocupando demais pelas coisas materiais, pelas coisas temporárias, e acabam esquecendo que tudo isso daí vai passar. O problema vai passar, a doença vai passar, a luta vai passar, tudo isso vai passar, até a terra vai passar. Mas há uma coisa que nunca passará. A Bíblia diz que não passará a sua palavra, não passará a sua vontade. É por isso que temos que abraçar e nos lembrar que o que Ele fez por nós foi uma obra perfeita. Amém, perfeita. Agora diz a Bíblia: tendo desejado ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes do meu sofrimento, porque Ele passou o que passou pela sua vida e pela minha. Ele passou sofrimento, foi esmagado, machucado. Inclusive muitas das coisas aconteceram na vida dele foi porque Ele mostrou seu grande amor para conosco. Isso que aconteceu lá é uma prova que Ele te ama. É uma prova que Ele nos ama. É uma prova que Ele tem um amor diferenciado. O amor que não dá para se comparar com qualquer tipo de amor, porque o amor dele supera qualquer tipo de expressão de amor entre os mortais. Mas a Bíblia diz que o Senhor: pois eu lhe digo que nunca mais comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. Quer dizer que quando nós participamos da ceia do Senhor aqui na terra, estamos nos lembrando do que Ele fez, porém também estamos nos lembrando que a próxima vez que vamos compartilhar a ceia, Ele estará conosco lá no céu. Compartilhem vocês agora, porque logo eu tenho preparada uma mesa, não na terra, lá no céu, onde eu vou compartilhar com vocês, aleluia, pelos séculos dos séculos. Quer dizer que todo crente, todo filho de Deus, todo aquele que é nascido de novo e entende o Evangelho, ele tem uma esperança que não envergonha, porque a esperança do Evangelho não nos envergonha. A esperança que nós temos é uma esperança maravilhosa. Agora, a vida de Jesus, sua morte e ressurreição é o evento principal da nossa fé.
O apóstolo Paulo diz: se Cristo não houvesse ressuscitado dentre os mortos, então a nossa fé seria vã, não teríamos credibilidade, não teríamos seriedade, seríamos um monte de pessoas doidas, batendo palmas, erguendo as mãos. Mas o apóstolo diz: mas há uma prova, nossa fé é real, nossa fé é real, porque há uma prova: Cristo ressuscitou dentre os mortos, Ele deixou a tumba vazia. E a tumba vazia é uma prova, aleluia, que a nossa fé não é qualquer crença, a nossa fé é a real. Eu acredito naquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, seu nome é Jesus, aleluia. Ele deixou o memorial, este daqui que vamos comemorar hoje é um memorial, por isso a mensagem de hoje é em memória dele. Porque Ele deixou um memorial que nos conecta. Não é para fazer de qualquer jeito, porque este memorial nos conecta espiritualmente com aquilo que Ele fez. É por isso, irmão, que não dá para fazer outra coisa, para mexer em outra coisa ou para ficar distraído. Porque este daqui nos conecta com a sua presença, com a sua glória. Nos faz lembrar que tempo atrás você estava nas trevas. Nos faz lembrar que você tempo atrás estava lá na escravidão. Nos faz lembrar que você não tinha esperança, que não tinha nada, mas hoje você conhece seu nome. Hoje você tem um nome novo. Hoje você faz parte do seu corpo, que é a igreja. Hoje seu nome está escrito lá no livro da vida. Hoje você tem uma esperança gloriosa. Então a ceia do Senhor é um dos momentos mais solenes e significativos da igreja. É por isso que nós não fazemos cada semana, não fazemos cada mês, para que também não se torne um costume só e uma rotina, onde as pessoas vão para a igreja só para cumprir o momento da ceia. É interessante, importante que possamos nos lembrar que hoje é um dia de ação de graças, hoje é um dia para agradecer. Olha a pessoa que está ali do seu lado. Talvez você não conheça ela, talvez seja parte da sua família, talvez seja o seu esposo, seu amigo, seu colega, mas graças a Deus, essa pessoa hoje tem uma esperança gloriosa por tudo aquilo que Ele fez por nós lá na cruz do Calvário. Então na Bíblia diz: fazei isto em memória de mim. Que temos que fazer? A Bíblia diz que esta cerimônia, esta ceia, é feita em memória do Senhor, porque na verdade nós aproveitamos para nos lembrar do maior ato de amor. Se é um ato de amor digno de ser lembrado, é a morte, a sepultura e a ressurreição de Jesus. Ele te amou primeiro. Não foi você que amou Ele primeiro, foi Ele que te amou primeiro, foi Ele que nos amou primeiro, ainda quando você estava morto em vossos delitos e em vossas perdições, mas Ele nos amou. Eu gostaria de chamar a esta congregação a um momento profundo de reflexão. Eu gostaria de aproveitar os seguintes minutos. Talvez a mensagem de hoje é muito diferente a outras mensagens, mas hoje é uma oportunidade para refletir da nossa vida espiritual, para refletir do agir que nós temos como cristãos. É uma oportunidade para renovar nosso compromisso diante de Deus. É uma oportunidade para nos comprometer. É uma oportunidade para fortalecer nosso compromisso diante de Deus. Amém? Esta passagem de Lucas, capítulo de número 22, é um relato que fala daquela noite. Aquela noite. E chama a minha atenção porque naquela noite, antes da sua morte, antes da sua entrega, aconteceram algumas coisas.
Naquela noite ele ia ser traído. Naquela noite uns iam a fofocar do outro. Naquela noite, na mesma mesa, a mesa da comunhão, um estava fofocando, o outro estava apontando, o outro ia trair ao Senhor. Mas naquela noite, aquele que conhece todas as coisas, é o mesmo que está aqui conosco nesta manhã, conhece nossos erros, conhece as nossas debilidades, conhece o coração de cada um de nós. Conhece que um é parecido a Pedro, o outro pode ser parecido a Tomé e o outro pode ser parecido a Judas. Porém todos eles estavam na mesa da comunhão. Mas o Senhor, na noite que foi traído, ele não devolveu, ele não teve reagir segundo o comportamento dos seus apóstolos, porque enquanto um deles ia lhe trair, o Senhor pegou o pão, orou, compartilhou o pão. E eu fico muito motivado pela atitude do Senhor, porque é Ele que nos ensina. É Ele que nos ensina. Quando uma pessoa pega pedra para jogar na sua face, com crítica, com fofoca, eu pego pão, porque a Bíblia diz que Judas pegou a traição para trair ao Senhor, e o Senhor pegou o pão e agradeceu, partiu e deu para cada um deles, porque um verdadeiro filho de Deus não devolve segundo as ações das outras pessoas. Um filho de Deus dá daquilo que ele tem no seu coração. E se você tem dúvida, você vai devolver dúvidas. Se você tem incredulidade, você vai devolver incredulidade. Se você tem incertezas, vai devolver incertezas. E se você tem traição, vai devolver traição. Mas se você tem pão que desceu de lá em cima, isso é que você vai compartilhar. Eu tenho uma boa notícia, irmão. Esta aqui é a mesa da comunhão. E diante da mesa da comunhão, mesmo que esteja ali do seu lado um parecido a Pedro, o outro parecido a Tomé e outro parecido a Judas, aqui está Jesus conosco, e onde Ele está, o ambiente muda. Aleluia, glória a Deus, porque Ele pegou o pão e deu graças. Porque se é uma coisa, irmão, independente dos problemas e das circunstâncias, esta manhã vamos erguer nossas mãos, esta manhã vamos erguer nossa voz, esta manhã vamos levantar nossa voz e vamos agradecer ao Senhor. Vamos agradecer por aquilo que Ele fez, vamos agradecer por aquilo que Ele faz, vamos agradecer por aquilo que Ele fará, mas vamos agradecer porque você ainda está na mesa da comunhão. Vamos agradecer porque você faz parte do corpo de Cristo, que é a sua igreja. Vamos agradecer porque você hoje está comemorando esta cerimônia aqui na terra, mas amanhã vamos comemorar ela lá no céu, na presença de Deus, pelo século dos séculos. Aleluia, dá uma salva de palmas nesta manhã. Nesta cerimônia temos dois elementos, um deles é o pão e outro deles é o vinho. O pão representa o corpo de Cristo, o pão que foi moído. E é importante, irmãos, que quando o Senhor Ele instituiu este ato de lembrar do que ainda Ele não tinha morrido, ainda Ele não tinha sido entregue, mas Ele já estava institucionalizando a ceia como memorial, sabendo que Ele ia ser sacrificado por nós, ia morrer por nós, mas nós íamos nos lembrar da sua morte e da sua sepultura e da sua ressurreição. Toda vez que você pegue o pão, vai se lembrar do corpo que foi moído, que foi esmagado. Toda vez que você pegue o pão na cerimônia da Santa Ceia, você está se lembrando da morte, você está se lembrando daquilo que aconteceu na vida de Jesus, no seu corpo. Tudo que Ele pagou foi o preço que você tinha que pagar, que eu tinha que pagar. Ele pagou o preço por nós. Não pode ser uma mensagem tão simples
quando trata-se de falar da essência do Evangelho. É importante, irmãos, porque quando nós viemos para o culto, quando nós congregamos, temos que nos lembrar que a gente tem uma oportunidade para adorar, uma oportunidade para agradecer e uma oportunidade para renovar o nosso compromisso. Adoramos com gratidão e com renovação, porque, irmão, toda vez que você vem, é uma oportunidade para você se lembrar: irmão, daqui para frente eu posso melhorar, posso melhorar, posso melhorar. Pode ou não pode? Você pode ou não pode melhorar? Será que pode melhorar ou não? Pode ou não? Porque se você olha para trás, temos feito coisas erradas, coisas que talvez não prestam, mas até aqui Deus tem nos guardado, até aqui Deus tem nos ajudado. Como é que não dá para melhorar? Vamos melhorar, igreja do Senhor, porque estamos na mesa da comunhão. E na mesa da comunhão, o que ganha, o que saiu triunfante da mesa da comunhão, não foi a traição. Parece que a traição ganhou vantagem, mas lá na frente ia o amor, levando a traição para a cruz do Calvário. Quer dizer que o vitorioso da mesa da comunhão, a vitória não foi do traidor, e sim daquele que deu a sua vida por nós, mostrando o seu grande amor para nossas vidas. Ele, tudo que ele encarou foi voluntariamente. Ele não tinha necessidade de morrer e morreu por nós. Não tinha necessidade de ser esmagado e foi esmagado, foi moído por nós. Voluntariamente. Voluntariamente ele foi, aleluia, até a morte, e morte de cruz. Tudo que aconteceu na vida dele foi voluntariamente. É por isso que não adianta que você esteja aqui ou de maneira obrigada. Não, nós estamos aqui voluntariamente. Voluntariamente dimos as costas para o mundo. Voluntariamente renunciamos às coisas que não prestam. Voluntariamente nos afastamos do pecado, voluntariamente nos consagramos a Deus, voluntariamente abraçamos o Evangelho, voluntariamente nos arrependemos do pecado e voluntariamente permanecemos até o dia que Cristo voltar. Por quê? Porque a vida cristã é voluntária, mas é muito conveniente. Se você ainda não renunciou ao mundo, seja muito bem-vindo, porque hoje é a sua vez de dar as costas para o mundo e aproveitar os braços abertos do Senhor nesta manhã. Amém. Voluntariamente ele morreu e voluntariamente ele nos resgatou. Voluntariamente nos libertou. Voluntariamente nos fez os seus filhos. Amém. E se até aqui você ainda não consiga se alegrar, talvez isto daqui vai mexer com seu coração, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Quer dizer que o destino de cada um de nós não era outro, senão a morte. Não era para que você estivesse aqui nesta manhã. Talvez hoje você poderia estar no cemitério. Lá talvez estaria na sala de um hospital, ou talvez você não teria possibilidade nenhuma de salvação, mas ele morreu para que você tenha vida, ele morreu para que você tenha esperança, ele morreu para que você tenha salvação. Porque sim, o salário do pecado é a morte. A graça de Deus, o favor de Deus, o dom gratuito de Deus para nós é vida, e vida em abundância. Quer dizer que quem recebe a Jesus recebe a vida. Quem recebe a Jesus recebe a esperança. Quem recebe a Jesus não virá para a condenação, e sim para a vida, e vida em abundância.
abundância. Oh, meu amado, quer dizer que esta manhã este ambiente não é ambiente de morte, é ambiente de vida, é ambiente de esperança, é ambiente de comunhão, é ambiente de perdão, é ambiente onde a presença de Deus se faz presente em nosso meio. Amém. Quer uma boa notícia, irmão? Amém. Quantos louvam ao Senhor nesta manhã? Se alguém quer uma boa notícia, fala aleluia, glória a Deus. A boa notícia, a melhor notícia que pode existir neste vasto universo é que Jesus morreu por nós. Se você não se alegra com essa boa notícia, não se alegra com nada. A boa notícia não é que você ganhou a loteria. A boa notícia não é que você é filho do presidente. A boa notícia é que Jesus morreu por nós. O inocente morreu pelo culpável. Aquele que não precisava morrer se fez homem, e estando na condição de homem foi obediente até a morte, e morte de cruz. Bendito seja o Senhor que deu a sua vida por nós. Bendito seja seu nome, que morreu ainda quando eu era pecador. Bendito seja seu nome nesta manhã, porque Ele olhou para mim com olhos de misericórdia, com olhos de amor, e nos resgatou. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Boa notícia ou não? Boa notícia que você eu também não era para ter parte. Não tínhamos possibilidades. Não tínhamos como entrar na sua graça. Não tínhamos possibilidades. Mas Ele abriu um caminho novo. Ele abriu uma possibilidade. Quando quebrou a barreira, quebrou o impedimento, tirou o que nos impedia. Você tentava entrar e não conseguia. Você tentava melhorar e não conseguia. Você tentava se endireitar e não conseguia. Mas o que você não conseguiu, Ele fez por nós lá na cruz do Calvário. Uma boa notícia. Ele fez por nós. Ele pagou por nós, Ele morreu por nós, Ele ressuscitou para dar-nos vida. Posso fazer uma pergunta, irmão? Você concorda comigo que não era para ter vida? Concorda comigo, sim ou não? Levante a mão se alguém concorda comigo que não era para ter vida. Era para ter condenação. Era para não ter hoje o ambiente da comunhão. Mas veja, mesmo você sendo culpável, porque por mais bom nome ou sobrenome que você tenha hoje, você era culpável. Éramos culpáveis, todos nós éramos. Mas olha só, Ele determinou uma sentença. Capítulo de número 1 do livro de Romanos. A sentença foi: Ele é culpável. Capítulo 2, a sentença é: Ele é digno de morte. Capítulo 3, o salário do pecado é a morte. Não tem esperança, coloque Ele lá e mate Ele, porque não há possibilidade. Quer dizer que todos nós estávamos lá para ser mortos por conta do pecado. Mas entanto a sentença ia para nos matar, Ele se colocou na frente e morreu por nós. Quer dizer que era para você morrer e Ele morreu por nós. Era para você não ter esperança e Ele nos deu esperança. Era para nós todos ter morrido e Ele estendeu seus braços lá na cruz do Calvário e nos deu uma nova chance, uma nova esperança. É por isso que venho para lhe dizer o seguinte: nesta passagem na Bíblia vai nos dizer que este daqui é um memorial da nova aliança.
Porque quando nós compartilhamos a ceia do Senhor e participamos do pão e o vinho, vamos nos lembrar também que somos filhos de uma nova aliança. Você não é povo de Israel. O povo de Israel fica lá, em outro sítio do país, do mundo. Mas nós somos igreja, povo adquirido por Deus. Não era para sermos nação e hoje somos nação. Não era para sermos sacerdotes e hoje somos sacerdotes. Não era para sermos santos, não era para sermos parte do seu corpo e hoje somos seu corpo. Alguém está entendendo isso? Então esta daqui é o reflexo da nova aliança. O versículo de número 20 diz: do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança. Uma nova aliança, um novo tempo começou com a morte e a sepultura da ressurreição. Tomara que você consiga entender isso, porque se não fosse pela morte e a sepultura e a ressurreição de Jesus, não teríamos possibilidade nenhuma. Mas bendito seja seu nome, porque Ele nos deu uma nova aliança. Essa nova aliança, aleluia, foi paga com o seu sangue. Quer dizer, o seu sangue foi o preço que Ele pagou por nós. Não foi ouro, não foi prata, não foram materiais preciosos. Foi o seu sangue que Ele utilizou para pagar em nosso resgate. Quer dizer que foi do seu sacrifício, foi graças a seu sacrifício que nós temos hoje perdão de pecados. Amém, irmãos? Perdão de pecados. Veja que aqui é uma coisa até interessante, porque muitas das vezes nós temos escutado muitas mensagens parecidas ou iguais ao respeito da cerimônia, ao respeito do que Ele fez. Porém fica tão acostumado seu ouvido a ouvir que Ele morreu, que Ele ressuscitou, que parece não fazer diferença nenhuma. Mas nesta manhã você vai se lembrar e vai reconhecer ao Senhor o que graças ao seu sacrifício é que você hoje tem vida. É que nós temos vida. Amém. Você não teria vida se não fosse por Ele. A Bíblia diz no livro de Isaías, o capítulo 53, que Ele é o Cordeiro de Deus. Fala do sofrimento do Messias. Fala que Ele foi ferido por nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando nós falamos de Jesus, falamos do Cordeiro que morreu por nós. Amém. Em lugar, substituto de nós. Era para você, era para mim ir a ser sacrificado. Mas Ele sofreu a punição pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões. Ele foi punido. Isso na legislação não tem como, porque a pessoa que comete o delito é a pessoa que tem que ser punida, não o inocente. Mas o inocente deu a sua vida por nós que éramos os culpáveis. É por isso que é para nos alegrar, porque mesmo sendo culpáveis, Ele nos fez inocentes. Como aconteceu isso? Porque Ele pagou a nossa dívida, pagou pelos nossos pecados, pagou pelas nossas transgressões, pagou pela nossa rebeldia, pagou pelas nossas faltas, pagou e se colocou em nosso lugar como substituto. Então, cada vez que celebramos a ceia, somos lembrados de que nossos pecados não foram ignorados, mas pagos
pelo preço infinito do seu grande amor para conosco. Isso tem que gerar em cada um de nós gratidão. Gratidão, irmãos. Glória a Deus. Seja um memorial para que você se lembre o que você era e o que você é hoje. Aleluia. Alguém lembra o que você era? Alguém lembra aqui o que você era? Lembra o que você era faz um ano? Feche seus olhos por um momento e lembra o que você era faz um ano. Lembra o que você era faz 5 anos atrás. Lembra o que você era faz 10, 15, 20 anos atrás. Esta manhã vamos nos lembrar que se você continuava naquela vida do passado, você hoje não teria vida. Mas Ele morreu. E sua obra não foi feita pela metade. O que Ele fez por nós lá na cruz do Calvário não foi a obra pela metade. Não, Ele fez uma obra completa. Ele manifestou-se em carne para morrer por nós e para fazer uma obra completa. Completa quer dizer que aquilo que Ele fez por nós foi de maneira completa. Não falta nada. Não fez falta nada. Ele completou tudo que você precisa para ser salvo, com a sua morte, a sua sepultura e a sua ressurreição. Eu gostaria de convidar aqui vocês, irmãos, ao seguinte: preste atenção. Quando nós entendemos, irmãos, que se não fosse por Ele, nossa vida presente seria muito diferente. Quando nós entendemos que a obra que Ele fez foi feita de maneira completa e não pela metade, então nós temos que ter o diferenciado em nossa maneira de viver. Como vive o crente que entende o que Ele fez por nós? Como é a vida de um homem lavado, comprado com o seu sangue? Você acha que é uma vida comum? É uma vida por aí como qualquer um? É uma vida um pouco de crente, um pouco de mundo? Você acha que a vida seria então uma vida misturada, com um pouco de crenças, acreditando no que a Bíblia diz, e o outro pouco acreditando no que o mundo, ou as coisas do mundo falam? Precisamos entender o que Ele fez para saber viver a vida cristã. Entanto uma pessoa não entenda a obra feita por nós, a sua vida não será daquele jeito, não será daquela qualidade. Um dia é crente e o outro dia não é crente. Um dia está lá em cima e o outro dia está lá embaixo. Um dia tem depressão, um dia tem ansiedade, um dia fica estressado, um dia diz não volto para a igreja, o irmão está fofocando, o irmão está falando e não se lembra que na mesa da comunhão, mesmo sendo apóstolos, eram apóstolos. Pedro era apóstolo, Judas era um deles, Tiago era um deles. Tiago duvidava e o Tomé duvidava, e Tomé lá, a Bíblia diz que até eu não enxergar, até não botar a mão no seu costado, nas suas costas, e olhar o furo das suas mãos, eu não acredito, mesmo sendo apóstolo. Pedro, o homem com tanto medo, sendo apóstolo, acabou negando a Jesus e participava da mesa. Judas, participando da mesa, já tinha feito uma armadilha, já tinha feito com seu coração de picareta, tinha feito lá uma armadilha para vender ao Senhor por umas moedas de prata, e estavam sentados na mesa. Será que o Senhor sabia ou não sabia? Conhecia ou não conhecia?
Mas ele nunca falou de Pedro, nunca falou de Judas. Só falou: um de vós vai me trair. Mas sempre aparece um que quer saber tudo. Sabe que na igreja tem isso, né? Tem um irmão, tem uma irmã que me conta, me conta, me conta. Eu vou morrer se não me conta. Conta para mim que estou sofrendo, me conta. Que falou o missionário lá atrás, conta para mim. Sempre tem alguém assim, sempre. Então na Bíblia diz que ali do lado tinha um. E quem é? Fala. Estava pertinho de Jesus dizendo: bota para mim essa primícia, bota para mim o comentário que eu quero saber. Eu quero saber quem vai ser aquele. E o Senhor olhou. Tá bom. Quem bota a mão no meu prato, ou eu vou dar melhor o pedaço de pão para ele. Essa pessoa que pega o bocado, ela vai ser o traidor, vai me trair. A Bíblia diz que aconteceu tudo isso daí, mas o que mudou a vida deles não foi a experiência só de ser observadores, porque até ali eles participaram de muitos milagres, de muitas façanhas, de muitas maravilhas de parte do Senhor. Eles estiveram no dia que o Senhor ressuscitou a Lázaro. Eles estiveram lá o dia que o Senhor multiplicou os pães e os peixes. Eles participaram do milagre, de muitas outras coisas inclusive. Mas eram observadores, conhecedores, que compartilhavam o dia a dia com o Mestre. Porém o que ia transformar a vida deles é o que ia acontecer dias depois. Porque dias depois aconteceu que ele levava uma cruz, ia sendo esmagado, e no caminho tinha uma trilha, e naquela trilha os apóstolos estavam olhando, uns estavam percebendo as coisas de uma maneira, o outro de outra maneira, mas o Senhor estava carregando os pecados de todos nós. Até aí o Senhor tinha falado para Pedro: você vai me negar, o galo vai cantar 3 vezes e você vai me negar. E quando cantou o galo 3 vezes, ele se lembrou das palavras do Senhor. Se lembrou das palavras. Então venho. O que marca a vida de um crente é a experiência com a essência do Evangelho. Você será só o conhecedor, só uma pessoa que fala bonito da história da Bíblia, que conhece certos fatos, até orou por uma pessoa e talvez você é testemunha dos milagres que Deus faz. Porém a vida de uma pessoa muda determinantemente quando ela tem uma experiência real com a obra feita lá na cruz do Calvário. Preste atenção, porque logo depois, a Bíblia diz que logo depois, então, o que aconteceu? Logo depois, ele passou pelo que passou e foi pendurado lá no madeiro, lá na cruz do Calvário. E alguns deles olhavam dizendo: olha, salvou muita gente, mas não tem condições para se salvar a si mesmo. Olhando para ele de uma maneira e de outra. Mas ele estava olhando nossas vidas, estava olhando sua família, seu presente e seu futuro. Não seja um acompanhante, não seja uma pessoa que só acompanha as histórias da Bíblia, que vá, frequenta a igreja o domingo só. Seja o homem que tem experiência íntima com a obra que ele fez por nós. Porque depois da cruz, ele ressuscitou ao 3º dia, sim ou não? Pergunto, ressuscitou sim ou não? Mas todo mundo estava chorando, morreu. E iam as pessoas que estavam caminhando na direção a uma cidade chamada Emaús. E a Bíblia diz que eles estavam falando entre eles, batendo um papo, dizendo: olha, está muito triste o ambiente. Era muito diferente quando Jesus estava.
Era muito diferente quando Ele caminhava conosco, fazia milagres e maravilhas. Era muito diferente quando Ele operava. Era muito diferente. Mas não sabiam que Jesus estava caminhando junto com eles. Porque tem gente que leva anos na igreja, caminhando no evangelho, caminhando na igreja, e ainda não sabem que Jesus caminha com eles. Levam anos na igreja e ainda não têm uma experiência íntima. Então Jesus fala para eles e diz: e de que tema? Que o papo que vocês têm aí fala para mim? E um deles fala: você é a única pessoa, o forasteiro por esta cidade, esta região, que não sabe o que aconteceu. Trata-se de Jesus Nazareno. Já hoje é o terceiro dia, todo mundo está de luto, todo mundo está chorando, porque Ele era muito legal, maravilhoso conosco. Mas hoje é o terceiro dia e nós estamos muito tristes. Porém, por aí falam algumas mulheres que falaram e que conseguiram ver a Jesus ressuscitado, mas não sabemos. E Ele estava caminhando com eles. E o Senhor fala assim: tem vocês alguma coisa para comer? Tem por ali algum peixe para comer? Dá para mim alguma comida? E se assentaram. E Ele partiu o pão, porque quando Ele parte o pão, ninguém parte o pão como Ele parte. Ninguém faz o que Ele faz. Porque no meio da crítica Ele multiplica, no meio da traição Ele multiplica, no meio da adversidade Ele levanta, Ele restaura, Ele multiplica. Ninguém faz o que Ele faz. Quando Ele pega o pão, Ele multiplica. E pegou o pão e compartilhou, orou e ia embora. Quando estava indo embora, aqueles homens abriram os olhos e disseram: este é o mestre. Acabaram reconhecendo-lo. Como reconheceram isso? Porque ninguém parte o pão como Ele parte o pão. Ninguém ora como Ele ora. Ninguém faz o que Ele faz. E quando eles entenderam, falaram: Senhor, não vai não. Não vai não, fica aqui conosco. Porque quando alguém tem um encontro com Jesus, não quer Jesus de fora, não quer Jesus longe, não. Fica aqui conosco, Pai, fica aqui. É tarde demais, fica aqui conosco. E depois da ressurreição, Pedro teve um encontro novo, um reencontro. Cada um dos apóstolos que ficaram para dar continuidade ao trabalho e à expansão da igreja, passaram pelo Pentecostes, passaram pela renovação, passaram por um novo recomeço. E daí para frente, aquele homem que negou acabou lá se aforcando. Aquele homem traidor se aforcou. Mas aquele homem que passou pela negação, quando o galo cantou, logo acabou lá se encorajando, cheio do Espírito Santo, para pregar a primeira mensagem registrada no livro de Atos dos Apóstolos. A Bíblia vai nos dizer que o ambiente da igreja começou a ser diferente quando eles tiveram uma experiência real. Você não encontra Pedro daí para frente duvidando. Você não encontra Pedro cheio de medo, cheio de angústia daí para frente. Você encontra um homem encorajado, determinado, porque tinha um encontro com a cruz de Cristo. Hoje temos crentes, parcialmente crentes, até que venha o problema. São crentes em tanto tenha prosperidade. São crentes em tanto eles sejam a figura principal. São crentes em tanto seja ela ou ele a pessoa que sai na capa. São crentes em tanto ninguém fale nada deles. Mas não é assim a experiência bíblica. A experiência bíblica é outra coisa. Eu sou crente mesmo que falem de mim, mesmo que tenha um Pedro que vai me negar, ou um Judas que vai me trair, ou até um Tomé que vai duvidar, eu continuarei acreditando na obra feita por nós lá na cruz do Calvário. E se você acredita nisso, fique de pé e dá uma salva de palmas forte para o Rei nesta manhã, em nome de Jesus.
em nome de Jesus. Se alguém já teve um encontro com a cruz, um encontro com a essência do Evangelho, bata palmas para ele nesta manhã. E se alguém ainda não conhece, conheça-lo nesta manhã. E se alguém ainda, aleluia, duvida, já não duvide mais, mas dá uma salva de palmas a mais forte que você tem dado na sua vida, em honor e gratidão por o que Ele fez por nós lá na cruz do Calvário. Aleluia! Oh, porque Ele vive. Levante as suas mãos e cantemos esse louvor, porque Ele vive. Porque Ele vive. Você tem vida porque Ele vive. Você tem esperança porque Ele vive. Porque Ele não morreu para nunca ressuscitar, não. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Amém, glória a Deus. Levante as suas mãos. E se alguém de vocês quer vir aqui na frente e dizer: Senhor, eu estou aqui para renovar o meu compromisso, estou aqui para renovar a minha decisão de te servir pelo resto da minha vida. Venha, meu irmão, venha aqui um momento espiritual e diga: Senhor, eu sou grato nesta manhã pela obra feita por nós. Se alguém quer sair da sua cadeira, venha aqui na frente, venha e diga: Senhor, eu estou renovando a minha entrega, renovando o meu compromisso, renovando a minha decisão, renovando, Senhor, aleluia, que graças àquilo que o Senhor fez, eu sou grato a Ti, amado Deus, nesta manhã. Se quiser vir, venha e vamos orar nesta manhã. Levante a sua mão, por favor, feche seus olhos. Oh Deus amado, nesta manhã somos chamados à comunhão. Oh, levante a sua voz e glorifique o Senhor, louve o Senhor, aleluia. A ceia nos lembra que somos um corpo, somos uma família, somos corpo, e o corpo de Cristo está aqui nesta manhã. Senhor, estamos aqui renovando o nosso compromisso, renovando, Senhor, a nossa decisão de fé. Oh, pelo Teu sangue, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor fez por nós. É a nova aliança, Senhor, aleluia, que nós hoje, Senhor, participamos, Senhor, e agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem dado. Oh, glória a Deus, aleluia, aleluia, Senhor, em nome de Jesus. Ele perdoou nossas transgressões, Ele fez uma obra preciosa pelas nossas vidas. Aleluia, aleluia.